Capítulo 1. O outro ministro. Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo, e entre a preocupação se o infeliz iria telefonar e a tentativa de reprimir lembranças do que fora uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia, não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram nem justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos, e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachara exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles 2 homicídios bárbaros, divulgados com estardalhaço, eram consequência da falta de policiamento? Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrera no oeste do país e causara tantos prejuízos a pessoas e propriedades? E seria culpa sua que um dos ministros de segundo escalão, Herberto Charlie, tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? Uma sensação de perigo se apoderou do país, concluíra seu adversário, ocultando a custo um largo sorriso. E, infelizmente, era a pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão? Não era certo, não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore defronte às janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro, já o ouvira antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. Alô? Disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento, permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse. Mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha, e o primeiro-ministro soube assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufonídeo de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas, é urgente que nos encontremos. Favor responder imediatamente. Atenciosamente, Fudi. O homem no quadro lançou um olhar de indagação ao primeiro-ministro. Começou o primeiro-ministro. Ouça, não é um bom momento. Estou esperando um telefonema, sabe? Do presidente do... Isto pode ser remarcado. Respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje à noite. Ligará amanhã à noite, disse o homenzinho.
tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fudge. Está bem, disse o primeiro-ministro vencido. Receberei Fudge. Voltou então depressa à sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentara e se recompusera para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava, um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura sob o console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rápido como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas de sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. Primeiro-ministro, disse Cornélio Fudge, adiantando-se em largos passos com a mão estendida. Que bom revê-lo. O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade, então nada respondeu. Não sentia o mais remoto prazer de ver Fudge, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fudge parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes, e nunca tinha sido um bom augúrio. Em que posso servi-lo? Perguntou, apertando brevemente a mão de Fudge e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. É difícil saber por onde começar, murmurou Fudge, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. Que semana! Que semana! Também teve uma semana ruim? Perguntou o primeiro-ministro secamente, esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos sem precisar de mais colheradas de Fudge. É claro que tive, respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. Tive a mesma semana que o senhor primeiro-ministro. A ponte de Brockdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no oeste. O senhor O senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve envolvida desses acontecimentos, é isso? Fudge fixou no primeiro-ministro um olhar severo. Claro que esteve. Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? Hesitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as visitas de Fudge. Afinal de contas, era o primeiro-ministro e não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre fora assim, desde o primeiro encontro com Fudge, em sua primeiríssima noite como primeiro-ministro. Lembrava como se fosse ontem e sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho neste mesmo gabinete, saboreando o seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações, quando ouvira um pigarro às suas costas, exatamente como hoje à noite, e ao se virar, dera de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensara que a longa campanha e a tensão da eleição o tivessem enlouquecido. Ficara absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele, embora isso não fosse nada comparado ao que sentira quando um homem que anunciou ser bruxo projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fudge, cortesmente, explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro e reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa e impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era,
dissera Fudge, uma tarefa difícil que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras à manutenção da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar na escrivaninha ao ouvir isso. Fudge, então, paternalmente, dera uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. Não se preocupe, dissera. Provavelmente o senhor não tornará a me ver. Só incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo do nosso lado. Alguma coisa que possa afetar os trouxas. A população não bruxa, melhor dizendo. Não ocorrendo nada, é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. Aquele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. Então, o senhor não é uma peça? Fora a sua última e desesperada esperança. Não, respondeu Fudge gentilmente. Receio que não. Olhe. E transformou a xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. Mas, ofegou o primeiro-ministro ao ver a xícara começar a roer o canto do seu próximo discurso. Mas, por quê? Por que ninguém me disse nada? O ministro da magia só aparece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício. Respondeu Fudge, repondo a varinha no bolso interno do paletó. Achamos que é melhor assim, para resguardar o sigilo. Mas então, baliu o primeiro-ministro. Por que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fudge deu uma gargalhada. Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará a alguém? Ainda rindo, Fudge lançara um pó na lareira, entrara nas chamas verde e esmeralda e desaparecera com um barulhinho surdo. O primeiro-ministro ficara ali parado, imóvel, e percebeu que jamais enquanto vivesse se atreveria a mencionar tal encontro a alguém, porque afinal, quem iria acreditar? Ele levara algum tempo para se recuperar do choque. A princípio, tentara se convencer de que Fudge fora de fato uma alucinação provocada pelas noites em claro durante a exaustiva campanha eleitoral. Na inútil tentativa de se livrar de todos os vestígios desse desagradável encontro, ele dera o gerbo a uma sobrinha, que adorou o presente, e instruiu o seu secretário particular para retirar o quadro do feio homenzinho que anunciara a chegada de Fudge. Para sua grande aflição, no entanto, o quadro se mostrou impossível de remover. Depois que vários marceneiros, uns 2 construtores, um historiador de arte e o ministro da Fazenda tentaram inutilmente arrancá-lo da parede, o primeiro-ministro desistira e simplesmente se conformara em torcer para que o quadro permanecesse imóvel e silencioso pelo resto do seu mandato. Ocasionalmente, ele poderia jurar que vislumbrava pelo canto do olho o ocupante do quadro bocejar ou então coçar o nariz. E 1 ou 2 vezes saíra da moldura sem nada deixar além de um pedaço de tela encardida. No entanto, ele havia se condicionado a não olhar muito para o quadro e sempre repetir para si mesmo com firmeza que os seus olhos o iludiam quando via uma coisa dessas. Então, havia 3 anos, em uma noite muito semelhante à de hoje, o primeiro-ministro estava sozinho em seu gabinete quando o quadro mais uma vez anunciara a chegada iminente de Fudge, que irrompera da lareira com as roupas encharcadas e tomado de intenso pânico. Antes que o primeiro-ministro pudesse perguntar por que estava pingando água em cima do tapete, Fudge começara um discurso sobre uma prisão de que o primeiro-ministro jamais ouvira falar. Um tal Sério Black, alguma coisa cuja pronúncia lembrava Hogwarts e um menino chamado Harry Potter, coisas que para ele não faziam o menor sentido. Acabei de chegar de Azkaban,
Ofegara Fudge, deixando cair da aba do chapéu coco para o bolso uma quantidade de água. Meio do Mar do Norte, sabe? Um voo horrível. Os dementadores estão furiosos. E estremeceu. Nunca tiveram uma fuga antes. Seja como for, eu precisava vir procurá-lo, primeiro-ministro. Black é um conhecido assassino de trouxas e pode estar planejando se reunir a você sabe quem. Mas, naturalmente, o senhor nem sabe quem é você sabe quem. Por um momento, Fudge olhou desamparado para o primeiro-ministro. Depois acrescentou. Bem, sente-se, sente-se. É melhor eu lhe explicar. Tome um whisky. O primeiro-ministro não gostou nem um pouco que o mandassem sentar em seu próprio gabinete, e menos ainda que lhe oferecessem o seu próprio uísque. Mesmo assim, sentou-se. Fudge puxara a varinha, conjurara 2 enormes copos cheios de um líquido âmbar, empurrara um deles na mão do primeiro-ministro e puxara uma cadeira. Fudge falara mais de 1 hora. Num determinado momento, recusara-se a pronunciar um certo nome em voz alta, e, em vez disso, escrevera-o em um pedaço de pergaminho que enfiara na mão livre do primeiro-ministro. Quando finalmente Fudge fez menção de se retirar, o primeiro-ministro também se levantou. Então o senhor acha que... E apertara os olhos para ler o nome que segurava na mão esquerda. O tal Lord Vol... Aquele que não deve ser nomeado. Rosnou Fudge. Desculpe. Então o senhor acha que aquele que não deve ser nomeado continua vivo? Bem, Dumbledore diz que sim. Respondeu ele, abotoando o colarinho de sua capa listrada. Mas nunca o encontramos. Se quer saber, ele não é perigoso a não ser que consiga apoio. Por isso é que devemos nos preocupar com Black. Então, o senhor divulgará aquele aviso? Excelente. Bem, espero que não tornemos a nos ver, primeiro-ministro. Boa noite. Mas eles tornaram a se ver. Menos de 1 ano depois, um Fudge atormentado se materializara na sala do gabinete ministerial para informar ao primeiro-ministro que tinha havido um probleminha na Copa do Mundo de Catrebol, ou pelo menos fora isso que entendera, em que vários trouxas tinham sido envolvidos, mas que o primeiro-ministro não se preocupasse. O fato de que você sabe quem fora mais uma vez avistado nada significava. Fudge estava seguro de que era um incidente isolado, e a seção de ligação com os trouxas já estava fazendo as alterações de memória necessárias naquele mesmo instante. Ia quase me esquecendo. Acrescentou Fudge. Estamos importando 3 dragões estrangeiros e uma esfinge para o torneio Tribruxo. Uma operação rotineira, mas o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas diz que, segundo as normas, temos de informá-los quando trazemos animais perigosos do exterior. Que... dragões? Gaguejou o primeiro-ministro. 3, disse Fudge. E uma esfinge. Bem, um bom dia para o senhor. O primeiro-ministro tivera a inútil esperança de que os dragões e a esfinge fossem o pior, mas não. Menos de 2 anos depois, Fudge irrompera pela lareira, dessa vez com a notícia de que houvera uma fuga em massa de Azkaban. Uma fuga em massa? Repetira o primeiro-ministro roucamente. Não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. Bradara Fudge, já com um pé nas chamas. Vamos recapturá-los sem perda de tempo. Só achei que o senhor devia saber. E antes que o primeiro-ministro tivesse tempo de gritar, espera um instante! Fudge se fora em uma chuva de fagulhas verdes. Seja o que for que a imprensa e a oposição pudessem dizer, o primeiro-ministro não era tolo. Não escapara à sua atenção que, apesar das palavras tranquilizadoras de Fudge no primeiro encontro,
Ultimamente andavam se vendo bastante, e a cada visita Fudge parecia mais atrapalhado. Por menos que gostasse de pensar no ministro da magia, ou como sempre o chamava mentalmente, o outro ministro, o primeiro-ministro não podia deixar de temer que a próxima vez que ele aparecesse, as notícias seriam bem mais preocupantes. A visão de Fudge emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que viera, era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. Como iria saber o que está acontecendo na comunidade... bruxa? Retorquiu o primeiro-ministro. Tem um país para governar e preocupações suficientes neste momento sem... Temos as mesmas preocupações. Interrompeu o Fudge. A ponte de Brockdale não ruiu por desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão. Os homicídios não foram obras de trouxas. E a família de Herberto Charlie estaria mais segura sem ele. Neste momento estamos providenciando sua remoção para o Hospital St. Mungo's para doenças e acidentes mágicos. Será removido hoje à noite. Que é que o senhor... Receio... Que? Engrolou o primeiro-ministro. Fudge inspirou profundamente e disse: Primeiro-ministro, sinto muito ter de lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado voltou. Voltou? Quando o senhor diz voltou, significa que está vivo. Quero dizer... O primeiro-ministro vasculhou a memória, procurando detalhes da terrível conversa que tinham tido 3 anos antes, quando Fudge lhe falara do bruxo a quem todos mais temiam. O bruxo que cometera centenas de crimes pavorosos antes de desaparecer misteriosamente há 15 anos. Exatamente. Vivo. Isto é... Não sei. Será que está vivo um homem que não pode ser morto? Não compreendo muito bem e Dumbledore não quer me explicar direito. Mas, enfim, sem dúvida ele tem um corpo e está andando e falando e matando, então suponho, para os efeitos desta conversa, que sim, está vivo. O primeiro-ministro não sabia o que dizer, mas o hábito arraigado de querer parecer bem informado, qualquer que fosse o assunto que alguém abordasse, o fez rebuscar na memória detalhes das conversas que tinham tido anteriormente. O Sério Black está com... aquele que não deve ser nomeado? Black? Black? Repetiu Fudge desatento, girando velozmente o chapéu coco nos dedos. O senhor quer dizer o Sirius Black? Pelas barbas de Merlin, não? Black morreu. Afinal, estávamos... enganados a respeito de Black. Era inocente. E tão pouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. Quero dizer... Acrescentou em sua defesa, girando o chapéu ainda mais rápido. Todas as pistas apontavam para ele. Tínhamos mais de 50 testemunhas oculares, mas... De qualquer forma, como disse... Ele morreu. Aliás, foi assassinado. Dentro do Ministério da Magia. Mandei instaurar um inquérito. Para sua grande surpresa, ao ouvir isto, o primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fudge. Mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção, ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo sob sua responsabilidade. Pelo menos até agora. Enquanto o primeiro-ministro disfarçadamente batia 3 vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. Mas Black agora é passado. A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. Em guerra? Repetiu o primeiro-ministro nervoso.
Sem dúvida, o senhor está exagerando um pouco, não? Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seus seguidores que fugiram de Azkaban em janeiro. Informou Fudge, falando cada vez mais rápido e girando o chapéu com tal fúria que em seu lugar só se via um borrão verde-limão. Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando o caos. A ponte de Brockdale foi ele, primeiro-ministro. Ameaçou fazer um massacre de trouxas se eu não lhe entregasse o meu cargo e... Céus! Então a morte daquelas pessoas é culpa sua? E sou eu que estou tendo de responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corroídas e sabe-se lá o que mais? Exclamou o primeiro-ministro furioso. Minha culpa! Exclamou Fudge, corando. O senhor está me dizendo que teria cedido a uma chantagem dessas? Talvez não, respondeu o primeiro-ministro, levantando-se e caminhando pela sala. Mas eu teria envidado todos os esforços para prender o chantagista antes que ele cometesse uma atrocidade igual. O senhor realmente acha que eu não me esforcei? Perguntou Fudge, encolerizado. Todos os aurores do ministério estavam e estão tentando encontrar você sabe quem e capturar seus seguidores. Mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Um bruxo que nos escapa há quase 30 anos. Então suponho que o senhor vá me dizer que ele também provocou o furacão no oeste do país? Perguntou o primeiro-ministro, sentindo sua irritação crescer a cada passo que dava. Enfurecia-o descobrir a razão de todos esses terríveis acidentes e não poder revelar nada publicamente. Isto era quase pior do que levar a culpa de tudo. Aquilo não foi um furacão, confirmou Fudge, infeliz. Faça-me o favor! Vociferou o primeiro-ministro, agora decididamente pisando forte pela sala. Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados, ferimentos pavorosos. Foram os comensais da morte, disse Fudge. Os seguidores de aquele que não deve ser nomeado. E suspeitamos da participação dos gigantes. O primeiro-ministro estacou como se tivesse batido em um muro invisível. Participação do quê? Fudge fez uma careta. Ele usou os gigantes da última vez. Queria causar uma grande impressão. A seção de contra-informação tem trabalhado 24 horas por dia. Equipes de obliviadores estão em campo tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. A maior parte do Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas está percorrendo Somerset. Mas não conseguimos encontrar gigantes. Tem sido um fracasso. Não me diga! Exclamou o primeiro-ministro, furioso. Não negarei que o moral está muito baixo no ministério. Com tudo isso acontecendo, e ainda por cima perdemos Amelia Bones. Perderam quem? Amelia Bones, a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Achamos que aquele que não deve ser nomeado pode ter sido o assassino, porque era uma bruxa muito talentosa e tudo indica que resistiu o máximo. Fudge pigarreou e, aparentemente com esforço, parou de girar o chapéu coco. Mas este homicídio saiu nos jornais, disse o primeiro-ministro, momentaneamente distraído de sua raiva. Nossos jornais. Amelia Bones. Disseram apenas que era uma mulher de meia idade que morava sozinha. Foi um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado. A polícia está tonta, sabe? Fudge suspirou. Claro que está. Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? Mas nós sabemos exatamente quem foi. Não que isso adiante muito para sua captura. E teve também o da Emelina Vance. Talvez o senhor não tenha ouvido falar deste. Ouvi sim, respondeu o primeiro-ministro. Aliás, aconteceu aqui perto. Os jornais deitaram e rolaram.
Nem no quintal do primeiro-ministro vigoram a lei e a ordem. E como se tudo isso não bastasse, continuou Fudge, mal ouvindo o que dizia o primeiro-ministro, os dementadores estão por toda parte, atacando as pessoas à torto e à direito. Em um passado mais feliz, a frase teria sido ininteligível ao primeiro-ministro, mas agora estava mais bem informado. Pensei que os dementadores guardassem prisioneiros em Azkaban. Arriscou cauteloso. Guardavam, confirmou Fudge, cansado. Não mais. Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. Não vou fingir que não foi um sério revés. Mas, contrapôs o primeiro-ministro com uma crescente sensação de horror. O senhor não me contou que eles são criaturas que roubam a esperança e a felicidade das pessoas? Certo. E estão se reproduzindo. É isto que está provocando a névoa. O primeiro-ministro, sentindo os joelhos amolecerem, largou-se na cadeira mais próxima. A ideia de criaturas invisíveis voando pelas cidades e pelos campos, espalhando o desespero e a desolação entre seus eleitores, fez com que se sentisse muito fraco. Escute aqui, Fudge. Você tem de tomar uma providência. É sua responsabilidade como ministro da magia. Meu caro primeiro-ministro, o senhor não pode realmente pensar que ainda sou o ministro da magia depois de tudo o que aconteceu. Fui exonerado há 3 dias. Toda a comunidade bruxa vinha exigindo a minha renúncia nas últimas 2 semanas. Nunca a vi tão unida durante todo o meu mandato, disse Fudge, fazendo uma corajosa tentativa de sorrir. O primeiro-ministro ficou mudo por uns instantes. Apesar de sua revolta pela posição em que fora colocado, ainda simpatizava com o homem envelhecido que estava à sua frente. Lamento muito, disse por fim. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É muita gentileza sua, primeiro-ministro, mas não há. Fui mandado aqui hoje à noite para colocá-lo a par dos acontecimentos recentes e lhe apresentar o meu sucessor. Pensei até que já estivesse aqui, mas naturalmente anda muito ocupado no momento com tantos problemas. Fudge se virou para o retrato do homenzinho feio, com sua longa peruca de cachos prateados e naquele momento cutucando o ouvido com a ponta de uma pena. Ao encontrar o olhar de Fudge, o quadro falou. Ele não tardará a chegar. Está só terminando uma carta para Dumbledore. Desejo-lhe boa sorte, disse Fudge, pela primeira vez em tom amargurado. Tenho escrito a Dumbledore 2 vezes por dia nos últimos 15 dias, mas ele não quer se mexer. Se ao menos quisesse persuadir o garoto, eu talvez ainda fosse... Bem, talvez Scrimgeour tenha mais sucesso. Fudge deixou-se cair em um silêncio visivelmente ofendido, que foi quebrado quase em seguida pela voz seca e formal do retrato. Ao primeiro-ministro dos trouxas. Solicito uma entrevista. Urgente. Favor responder imediatamente. Rufo Scrimgeour, ministro da magia. Sim, ótimo. Respondeu o primeiro-ministro desatento, e mal piscou, as chamas na lareira tornavam a se esverdear e cresceram, revelando um segundo bruxo aos rodopios e projetando-o instantes depois no tapete antigo. Fudge se ergueu, e após breve hesitação, o primeiro-ministro acompanhou, observando o recém-chegado se endireitar, sacudir a poeira de suas longas vestes negras e olhar ao redor. O primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi que Rufo Scrimgeour parecia um leão velho. Havia fios grisalhos em sua juba alourada e nas sobrancelhas espessas. Tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, embora mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma imediata impressão de sagacidade e firmeza.
O primeiro-ministro julgou compreender por que a comunidade bruxa preferia a liderança de Scrimgeour nesses tempos perigosos. Como está? Perguntou o primeiro-ministro educadamente, estendendo a mão. Scrimgeour apertou-a brevemente, os olhos esquadrinhando o aposento, e em seguida puxou a varinha de dentro das vestes. Fudge contou-lhe tudo? Perguntou, indo até a porta e tocando-a com a varinha. O primeiro-ministro ouviu a fechadura trancar. Sim, respondeu o primeiro-ministro. Mas, se o senhor não se importar, eu preferia que a porta continuasse destrancada. E eu preferia não ser interrompido, retorquiu secamente Scrimgeour. Nem observado, acrescentou, apontando a varinha para as janelas e fechando as cortinas. Muito bem, sou um homem ocupado. Então vamos direto ao nosso assunto. Em primeiro lugar, precisamos discutir a sua segurança. O primeiro-ministro empertigou-se todo e respondeu. Estou perfeitamente satisfeito com a segurança que tenho. Mas nós não estamos, interrompeu o Scrimgeour. Será uma péssima perspectiva para os trouxas se o seu primeiro-ministro for dominado por uma maldição impérios. O novo secretário em sua antessala. Não vou despedir Kingsley Shacklebolt, se é o que está sugerindo, disse o primeiro-ministro indignado. Ele é muitíssimo eficiente, trabalha 2 vezes mais que os outros. Porque é um bruxo, disse Scrimgeour, sem sequer sorrir. Um auror de grande experiência que destacamos para protegê-lo. Espere aí, exclamou o primeiro-ministro. O senhor não pode simplesmente colocar gente sua no meu gabinete. Eu decido quem trabalha para mim. Pensei que o senhor estivesse satisfeito com Shacklebolt, contrapôs Scrimgeour friamente. Estou? Quero dizer, estava. Então, não há problema. Bem, enquanto o trabalho de Shacklebolt continuar, excelente, disse o primeiro-ministro sem argumento, mas o bruxo mal pareceu ouvi-lo. Agora, quanto a Herberto Chorley, seu ministro de 2º escalão, este que tem divertido o público imitando um pato. Que tem ele? Perguntou o primeiro-ministro. É claro que está reagindo a uma maldição impérios mal executada, afirmou Scrimgeour. Baralhou o seu cérebro, mas ele ainda oferece perigo. Ele só faz grasnar, disse o primeiro-ministro sem convicção. Com certeza uns dias de descanso, talvez menos bebida. Uma equipe do Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos está examinando-o neste exato momento. E ele já tentou estrangular 3 bruxos. Acho melhor retirá-lo da sociedade dos trouxas por uns tempos. Bem, ele vai ficar bom, não vai? Perguntou o primeiro-ministro ansioso. Scrimgeour simplesmente encolheu os ombros, já recuando em direção à lareira. Bem, era realmente o que eu tinha a dizer. Manterei o senhor informado dos desdobramentos, primeiro-ministro. Ou, caso eu esteja demasiado ocupado para vir, mandarei o Fudge. Ele concordou em continuar trabalhando como meu assessor. Fudge tentou sorrir, mas não conseguiu. Sua expressão era a de alguém com dor de dente. Scrimgeour começou a procurar no bolso o misterioso pó que esverdeava as chamas. O primeiro-ministro observou desalentado os bruxos por um momento. Então, as palavras que lutara para reprimir a noite toda finalmente saíram de sua boca. Mas pelo amor de Deus, vocês são bruxos! Podem fazer bruxarias! Com certeza são capazes de resolver, bem, qualquer coisa! Scrimgeour girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com Fudge, que desta vez conseguiu sorrir ao dizer com bondade. O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E dizendo isso,
Os dois entraram, um após outro, nas chamas muito verdes e desapareceram. Capítulo 2 A Rua da Fiação. A muitos quilômetros de distância, a névoa gelada que comprimia as vidraças do primeiro-ministro flutuava sobre um rio sujo que serpeava entre barracos cobertos de mato e lixo. Uma enorme chaminé, relíquia de uma fábrica fechada, erguia-se sombria e agourenta. O silêncio total era quebrado apenas pelo rumorejo da água escura, e não havia vestígio de vida exceto por uma raposa esquelética que descera até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, uma figura magra e encapuzada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes. Então saiu andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Com um segundo estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. Espere! O grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou do seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um lampejo verde, um ganido, e o animal caiu ao chão, morto. A segunda figura virou o corpo do animal com a ponta do pé. É só uma raposa, disse sumariamente uma voz feminina por baixo do capuz. Pensei que fosse uma aurora. Cissa, espere! Mas a outra, que parara para olhar para trás ao perceber o lampejo, já estava subindo pelo barranco em que a raposa acabara de tombar. Cissa! Narcisa! Escute! A segunda mulher alcançou a primeira e agarrou-a pelo braço, mas esta se desvencilhou. Volte, Bela! Você precisa me escutar. Já escutei. Já me decidi. Me deixe em paz. A mulher chamada Narcisa chegou ao alto do barranco, onde um gradil velho separava o rio de uma rua estreita, calçada com pedras. A outra, Bela, continuou seguindo-a. Lado a lado elas pararam, examinando na escuridão as fileiras de casas de tijolos aparentes em ruínas, as janelas opacas e sem luz. Ele mora aqui? Perguntou Bela com desprezo na voz. Aqui? Neste monturo dos trouxas? Devemos ser os primeiros da nossa raça a pisar. Mas Narcisa não estava escutando. Passara por uma abertura no gradil enferrujado e já atravessava a rua apressada. Cissa, espere! Bela acompanhou-a, sua capa enfunando as costas, e viu Narcisa embarafustar por um beco em meio ao casaril e sair em outra rua quase idêntica. Alguns dos lampiões estavam quebrados, e as duas mulheres percorriam alternadamente trechos de luz e sombra profunda. Bela alcançou Narcisa quando virava mais uma esquina, conseguindo desta vez segurá-la e virá-la de modo a ficarem frente a frente. Cissa, você não deve fazer isso. Não pode confiar nele. O Lorde das Trevas confia nele, não é? O Lorde das Trevas está, acho, enganado. Ofegou Bela, e seus olhos brilharam momentaneamente sob o capuz quando correu um olhar a toda volta para verificar se estavam de fato sozinhas. Seja como for, recebemos ordens para não discutir o plano com ninguém. Isto é uma traição à diretriz. Me largue, Bela! Bradou Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando-a ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. Cissa, sua própria irmã? Você não faria. Não há mais nada que eu não faça. Sussurrou Narcisa com uma nota de histeria na voz. E quando baixou a varinha, como se fosse uma faca, houve mais um lampejo. Bela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queimadura. Narcisa!
Narcisa, contudo, prosseguira seu caminho apressada. Esfregando a mão, a irmã perseguiu-a, mantendo distância enquanto se aprofundavam no labirinto deserto de casas de tijolos aparentes. Por fim, Narcisa precipitou-se pela Rua da Fiação, sobre a qual pairava a alta chaminé fabril como um gigantesco dedo em riste. Seus passos ecoaram nas pedras do calçamento ao passar por janelas partidas e fechadas com tábuas, até chegar à última casa, onde uma luz fraca se filtrava pelas cortinas de um aposento térreo. Ela batera na porta antes que Bela, xingando baixinho, a alcançasse. Juntas esperaram ligeiramente ofegantes, respirando o mau cheiro do rio sujo que a brisa noturna trazia às suas narinas. Passados alguns segundos, ouviram um movimento do lado de dentro da porta, que se entreabriu. Viram um homem mirrado espiando-as. Um homem com longos cabelos pretos repartidos ao meio, que formavam cortinas emoldurando-lhe o rosto emaciado e os olhos pretos. Narcisa baixou o capuz. Era tão pálida que parecia refugir na escuridão. A cabeleira loura descia pelas costas, dando-lhe a aparência de uma mulher afogada. Narcisa! Exclamou o homem, abrindo um pouco mais a porta, de modo que a luz incidisse sobre ela e a irmã. Que surpresa agradável. Severo. Ela sussurrou tensa. Posso falar com você? É urgente. Mas é claro. Ele recuou para deixá-la entrar. A irmã, ainda encapuzada, acompanhou-a mesmo sem convite. Snape, cumprimentou secamente ao passar. Bellatrix, respondeu ele, os lábios finos encrespando-se em um sorriso ligeiramente zombeteiro ao fechar a porta, depois que as mulheres passaram. Tinham entrado diretamente em uma pequena sala de visitas, que dava a impressão de uma cela acolchoada e escura. As paredes eram inteiramente cobertas de livros, a maioria encadernada em couro preto ou castanho. Um sofá poído, uma poltrona velha e uma mesa bamba estavam agrupados no círculo de luz projetado por um candeeiro preso no teto. O lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado. Snape indicou o sofá a Narcisa. Ela despiu a capa, atirou-a para um lado e se sentou, olhando para as mãos brancas e trêmulas que cruzara ao colo. Bellatrix baixou o capuz mais lentamente. Tão morena quanto a irmã era clara, as pálpebras pesadas e o maxilar pronunciado, ela não desviou os olhos de Snape quando foi se postar atrás de Narcisa. Então, em que posso lhe ser útil? Perguntou Snape, acomodando-se na poltrona defronte às duas irmãs. Nós estamos sozinhos? Perguntou Narcisa em voz baixa. Claro que sim. Bem, Rabicho está aqui, mas não estamos contando os vermes, não é mesmo? Ele apontou a varinha para a parede revestida de livros às suas costas, e com um estampido, uma porta oculta se escancarou, revelando uma escada estreita onde estava parado um homem pequeno. Como você já percebeu claramente, Rabicho, temos visitas, disse Snape sem pressa. O homem desceu encurvado os últimos degraus e entrou na sala. Tinha olhos miúdos e lacrimosos, um nariz arrebitado e um sorrisinho incômodo. Sua mão esquerda acariciava a direita, que parecia estar calçada com uma reluzente luva prateada. Narcisa! Cumprimentou com uma vozinha aguda. E Bellatrix! Que prazer! Rabicho vai nos servir uma bebida, se aceitarem, disse Snape. Depois voltará para o quarto. Rabicho fez uma careta, como se Snape tivesse atirado alguma coisa nele. Não sou seu empregado! Guinchou, evitando olhar para o outro. Sério?
Tive a impressão de que o Lorde das Trevas colocou-o aqui para me ajudar. Ajudar sim, mas não preparar bebidas nem limpar sua casa. Eu não fazia ideia, Rabicho, que você sonhasse com tarefas mais arriscadas, respondeu Snape melosamente. Podemos providenciar isso sem demora. Falarei com o Lorde das Trevas. Posso falar com ele eu mesmo se quiser. Claro que pode, debochou Snape. Mas enquanto não faz isso, traga as bebidas. Bastará um pouco de vinho dos elfos. Rabicho hesitou um momento, como se fosse protestar, mas então virou-se e entrou por outra porta oculta. Ouviram-se algumas batidas e o tilintar de copos. Segundos depois, ele retornava, trazendo em uma bandeja uma garrafa empoeirada e 3 copos. Depositou-os na mesa bamba e se retirou depressa, batendo a porta recoberta de livros ao passar. Snape serviu o vinho vermelho sangue nos 3 copos e entregou 2 às irmãs. Narcisa murmurou um agradecimento e Bellatrix nada disse, mas continuou a encarar Snape mal-humorada. Isto não pareceu perturbá-lo. Muito ao contrário, dava a impressão de diverti-lo. Ao Lorde das Trevas, brindou ele, erguendo o copo e esvaziando-o de um gole. As irmãs o imitaram. Snape tornou a encher os copos. Quando Narcisa recebeu o dela, falou ansiosa. Severo, me desculpe vir aqui dessa maneira, mas precisava ver você. Acho que é o único que pode me ajudar. Snape ergueu a mão para interrompê-la. Então tornou a apontar a varinha para a porta oculta que abria para a escada. Ouviu-se um estampido forte e um guincho, seguido do ruído dos passos apressados de Rabicho subindo a escada. Peço desculpas, disse Snape. Ultimamente ele deu para ficar escutando as portas. Não sei o que pretende. Mas o que era que você ia dizendo, Narcisa? Severo, sei que não devia estar aqui. Recebi ordens para não comentar nada com ninguém, mas... Então deveria segurar sua língua, vociferou Bellatrix. Principalmente diante de quem estamos. De quem estamos? Repetiu Snape em tom de zombaria. E que devo entender por essa ressalva, Bellatrix? Que eu não confio em você, Snape, e você sabe muito bem disso. Narcisa deixou escapar um som que poderia ser um soluço seco e cobriu o rosto com as mãos. Snape descansou seu copo na mesa e tornou a se acomodar, as mãos nos braços da poltrona, sorrindo para o rosto zangado de Bellatrix. Narcisa, acho que devíamos escutar o que Bellatrix está doida para dizer. Assim pouparemos monótonas interrupções. Bem? Continue, Bellatrix, incentivou Snape. Por que não confia em mim? Por centenas de razões, respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá e batendo o copo na mesa. Por onde devo começar? Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? Que esteve fazendo todos esses anos em que viveu no bolso de Dumbledore? Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? Onde estava há umas semanas quando travamos uma batalha para recuperar a profecia para o Lorde das Trevas? E Snape, por que Harry Potter continua vivo quando você o tem nas mãos há 5 anos? A mulher fez uma pausa, o rosto muito vermelho, o peito arfando em movimentos rápidos. Atrás dela, Narcisa sentava-se imóvel, o rosto ainda escondido nas mãos. Snape sorriu. Antes de lhe responder, sim, vou lhe responder, Bellatrix. E você pode repetir minhas palavras para os outros que cochicham às minhas costas e levam ao Lorde das Trevas histórias mentirosas sobre a minha traição.
Mas antes de responder, me permita uma pergunta. Você realmente acredita que o Lorde das Trevas já não me fez cada uma dessas perguntas? E realmente acredita que, se eu não as tivesse respondido satisfatoriamente, estaria aqui falando com você? A mulher hesitou. Eu sei que ele acredita em você, mas... Você acha que ele está enganado? Ou que consegui cegá-lo de alguma maneira? Que iludi o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo, o Legilimens mais talentoso que o mundo já viu? Bellatrix não respondeu, mas pareceu, pela primeira vez, um pouco desconcertada. Snape não insistiu. Tornou a apanhar sua bebida, tomou um golinho e continuou. Você me pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele tinha me mandado ficar, na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, porque queria que eu espionasse alvo Dumbledore. Sabe, eu suponho que tenha sido por ordem do Lorde das Trevas que eu assumi esse posto, não? Bellatrix fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e abriu a boca para falar, mas Snape antecipou-se. Você pergunta por que não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. Pela mesma razão que Avery, Yaxley, Oscarrow, Greyback, Lúcia. Ele indicou Narcisa com um curto aceno de cabeça. E muitos outros não tentaram encontrá-lo. Acreditamos que tivesse sido liquidado. Não me orgulho disso. Errei. Mas veja como são as coisas. Se ele não tivesse perdoado aos que perderam a fé nele, teriam-lhe restado muito poucos seguidores. Ele teria a mim, exclamou Bellatrix apaixonadamente. Eu, que passei tantos anos em Azkaban por causa dele. De fato, é admirável, disse Snape entediado. Naturalmente, você não teve muita utilidade para ele na prisão, mas foi, sem dúvida, um belo gesto. Gesto! Guinchou ela, que parecia enlouquecida de fúria. Enquanto eu suportava os dementadores, você continuava em Hogwarts confortavelmente, brincando de bichinho de estimação de Dumbledore. Não foi bem assim, retorquiu Snape calmamente. Ele não quis me dar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, sabe? Deve ter pensado que isso pudesse provocar em mim uma... recaída. Me seduzisse a retomar minhas crenças anteriores. Foi esse o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas? Ser privado de ensinar a sua disciplina favorita? Zombou Bellatrix. E por que você permaneceu em Hogwarts todo esse tempo? Continuou espionando Dumbledore para um senhor que você acreditava morto? É pouco provável, mas o Lorde das Trevas se mostrou satisfeito que eu nunca tenha desertado o meu posto. Acumulei 16 anos de informação sobre Dumbledore para lhe passar quando voltou. Um presente de boas-vindas bem mais útil do que as infindáveis lembranças sobre Azkaban e tudo o que tinha de desagradável. Mas você ficou... Sim, Bellatrix, fiquei, confirmou Snape, pela primeira vez traindo um quê de impaciência. Recebi uma tarefa confortável que achei preferível a uma temporada em Azkaban. Estavam capturando os comensais da morte, sabe? A proteção de Dumbledore me manteve fora da prisão. Foi muito conveniente e me aproveitei disso. Repito, o Lorde das Trevas não reclama de eu ter ficado. Portanto, não vejo por que você há de se queixar. E acho que você também queria saber, continuou ele, alteando a voz porque Bellatrix fazia menção de interrompê-lo. Por que me interpus ao Lorde das Trevas e à Pedra Filosofal? É fácil responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. Achou, como você,
que de fiel comensal da morte eu me transformara em espião de Dumbledore. Ele estava em condição deplorável, muito fraco, compartilhava o corpo de um bruxo medíocre. Não ousou se mostrar um antigo aliado, temendo que esse aliado pudesse entregá-lo a Dumbledore ou ao Ministério. Lamento profundamente que não confiasse em mim. Ele teria recuperado o poder 3 anos antes. Do jeito que foi, vi apenas o ambicioso e indigno Quirrell tentando roubar a pedra e, admito, fiz tudo o que pude para impedir. Bellatrix entortou a boca como se tivesse tomado um remédio de gosto ruim. Mas você não foi ao encontro dele quando ele voltou. Não se reuniu a ele imediatamente quando sentiu a marca negra arder. Verdade. Foi 2 horas depois. E por ordem de Dumbledore. Por ordem de Começou ela em tom indignado. Pense, disse Snape, impacientando-se de novo. Pense. Esperando 2 horas, apenas 2 horas, garanti minha permanência em Hogwarts como espião, deixando Dumbledore pensar que eu só estava retornando para o Lorde das Trevas por ordem dele. Pude passar informações sobre Dumbledore e a Ordem da Fênix desde então. Reflita, Bellatrix. A marca negra foi se acentuando durante meses. Eu sabia que a volta do Lorde era iminente. Todos os comensais da morte sabiam disso. Tive muito tempo para pensar no que queria fazer, planejar o meu lance seguinte. Me safar como fez Karkaroff, não? Posso lhe garantir que o desagrado inicial do Lorde das Trevas com o meu atraso desapareceu completamente quando lhe expliquei que eu ainda era fiel, e Dumbledore continuou achando que eu era o seu homem de confiança. O Lorde das Trevas de fato pensou que eu o tivesse abandonado para sempre, mas viu que estava errado. Mas no que é que você tem sido útil? Desdenhou Bellatrix. Que informações úteis você tem nos passado? Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das Trevas. Se ele prefere não dividi-las com você... Ele divide tudo comigo, disse Bellatrix, inflamando-se. Diz que sou a mais leal, mais fiel. Diz? Perguntou Snape, a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. E ainda divide depois do fiasco no Ministério da Magia? Aquilo não foi minha culpa, protestou Bellatrix, corando. No passado, o Lorde das Trevas me confiou seu mais precioso. Se Lúcio não tivesse... Não se atreva. Não se atreva a culpar o meu marido, disse Narcisa em tom baixo e letal, erguendo os olhos para a irmã. Não vale a pena atribuir culpas, disse Snape com suavidade. O que foi feito está feito. Mas não por você, bradou Bellatrix furiosa. Não, você esteve mais uma vez ausente enquanto nós corríamos riscos, não é mesmo, Snape? Recebi ordens para permanecer na retaguarda. Quem sabe você discorda do Lorde das Trevas? Quem sabe você acha que Dumbledore não teria reparado se eu fosse me reunir aos Comensais da Morte para combater a Ordem da Fênix? E me desculpe, mas você fala de riscos. Você esteve enfrentando 6 adolescentes, não? Aos quais foi se juntar logo em seguida, e não finja que não sabe metade da ordem, rosnou Bellatrix. E por falar nisso, você continua a insistir que não pode revelar onde é o quartel-general da ordem, não é mesmo? Não sou o fiel do segredo. Não posso dizer o nome do lugar. Acho que você sabe como funcionam os feitiços, não? O Lorde das Trevas está satisfeito com as informações que lhe passei sobre a Ordem. Permitiram, como você talvez tenha imaginado, a captura recente de Emelina Vance,
e, sem sombra de dúvida, a eliminação de Sirius Black. Embora eu dê a você todo o crédito pela execução dele. Snape inclinou a cabeça e fez um brinde à Bellatrix. A expressão da mulher não se abrandou. Você está evitando a minha última pergunta, Snape. Harry Potter. Você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos 5 anos, mas não matou. Por quê? Você já discutiu esse assunto com o Lorde das Trevas? Ele... Ultimamente... Estou perguntando a você, Snape. Se eu tivesse matado Harry Potter, o Lorde das Trevas não poderia ter usado o sangue dele para se regenerar e se tornar invencível. Você está afirmando que previu o uso que ele faria do garoto? Caçoou Bellatrix. Não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. Já confessei que julgava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar por que o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até 1 ano atrás. Mas por que você o deixou vivo? Você ainda não me entendeu. Foi a proteção de Dumbledore que me manteve fora de Azkaban. Você discorda que se eu tivesse matado seu aluno favorito, ele teria se voltado contra mim? Mas havia outras razões. Devo lembrar-lhe que quando Potter chegou a Hogwarts ainda circulavam muitas histórias a respeito dele. Boatos de que era um grande bruxo das trevas e por isso tinha sobrevivido ao ataque do Lorde das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensavam que talvez fosse uma bandeira em torno da qual poderíamos nos reagrupar. Admito que fiquei curioso e nada inclinado a matá-lo quando desembarcou no castelo. É claro que rapidamente percebi que ele não possuía nenhum talento extraordinário. Conseguiu sair de muitos apertos graças a uma simples combinação de pura sorte e a ajuda de amigos mais talentosos. Ele é medíocre ao extremo e detestável e presunçoso como foi o pai. Fiz tudo para que fosse expulso de Hogwarts, onde acredito não ser o seu lugar. Mas matá-lo ou permitir que o matassem na minha frente, eu teria sido idiota de me arriscar com o Dumbledore por perto. E dizendo isso, você quer nos fazer acreditar que Dumbledore nunca suspeitou de você. Não faz a menor ideia de sua verdadeira lealdade. Continua a confiar irrestritamente em você. Representei bem o meu papel, afirmou Snape. E você está se esquecendo da maior fraqueza de Dumbledore. Acreditar no melhor das pessoas. Contei-lhe uma história de profundo remorso quando entrei para o seu quadro docente, recém-saído dos meus dias de comensal da morte, e ele me recebeu de braços abertos. Embora, como disse, sem deixar que eu me aproximasse das artes das trevas até onde pôde impedir. Dumbledore foi um grande bruxo. Ah, sim foi. Porque Bellatrix deixara escapar um ruído sarcástico. E o próprio Lorde das Trevas reconhece isso. Mas fico feliz de poder afirmar que está envelhecendo. O duelo com o Lorde das Trevas no mês passado abalou-o. Deve ter sofrido um grave ferimento porque suas reações estão mais lentas do que no ano passado. Mas, durante todos esses anos, ele nunca deixou de confiar em Severo Snape, e nisto reside o meu grande valor para o Lorde das Trevas. Bellatrix continuava insatisfeita, embora insegura quanto à melhor maneira de continuar atacando Snape. Aproveitando-se do seu silêncio, o bruxo se dirigiu à irmã. Agora, você veio me pedir ajuda, Narcisa? A bruxa ergueu os olhos para ele, seu rosto eloquente de desespero. Vim, Severo. Acho que você é o único que pode me ajudar. Não tenho mais ninguém a quem recorrer.
Lúcio está preso e... Ela fechou os olhos e 2 grandes lágrimas escorreram por baixo de suas pálpebras. O Lorde das Trevas me proibiu de falar nisso. Continuou com os olhos ainda fechados. Não quer que ninguém saiba do plano. É muito secreto, mas... Se ele proibiu, você não deve falar, disse Snape imediatamente. A palavra do Lorde das Trevas é lei. Narcisa ofegou como se tivesse recebido um esguicho de água fria. Bellatrix pareceu satisfeita pela primeira vez desde que entrara na casa. Ouviu? Disse triunfante à irmã. Até Snape diz isso. Você recebeu ordem de não falar, então fique calada. Snape, porém, tinha se levantado e ido até a pequena janela. Espiou a rua deserta entre as cortinas e tornou a fechá-las com um puxão. Virou-se então para encarar Narcisa muito sério. Por acaso eu conheço o plano, disse em voz baixa. Sou um dos poucos a quem o Lorde das Trevas o contou. Mas se eu não estivesse a par do segredo, Narcisa, você teria cometido uma grande traição. Achei que você devia conhecer, exclamou Narcisa, respirando mais aliviada. Ele confia tanto em você, Severo. Você conhece o plano? Admirou-se Bellatrix, sua momentânea expressão de prazer substituída pela mais pura indignação. Você conhece? Com certeza, afirmou Snape. Mas qual é a ajuda que você precisa, Narcisa? Se está imaginando que posso persuadir o Lorde das Trevas a mudar de ideia, receio que não haja a menor esperança. Severo, sussurrou ela, as lágrimas deslizando pelo rosto pálido. Meu filho! Meu único filho! Draco devia se orgulhar, disse Bellatrix com indiferença. O Lorde das Trevas está lhe concedendo uma grande honra. E direi uma coisa em favor do seu filho. Ele não está fugindo ao dever. Parece contente com a oportunidade de ser posto à prova, excitado com a perspectiva. Narcisa começou a chorar com vontade, sem tirar os olhos suplicantes de Snape. É porque ele tem apenas 16 anos e não faz ideia do que eu espero. Por que, Severo? Porque o meu filho é perigoso demais. É vingança pelo erro de Lúcio, eu sei que é. Snape não respondeu. Desviou o olhar das lágrimas da mulher como se fossem indecentes, mas não pôde fingir que não a ouvia. Foi por isso que ele escolheu o Draco, não foi? Insistiu. Para punir Lúcio. Se Draco for bem-sucedido, respondeu Snape, ainda sem olhar para Narcisa, será mais prestigiado que todos os outros. Mas ele não será bem-sucedido, soluçou Narcisa. Como pode ser quando o próprio Lorde das Trevas... Bellatrix soltou uma exclamação. Narcisa pareceu perder a coragem. Só quis dizer que ninguém teve êxito até agora. Severo, por favor, você é e sempre foi o professor favorito de Draco. Você é um velho amigo de Lúcio. Eu lhe suplico. Você é o favorito do Lorde, o conselheiro em quem ele mais confia. Quer falar com ele? Persuadi-lo. O Lorde das Trevas não se deixa persuadir, e não sou bastante tolo para tentar, disse Snape sem emoção. Não posso fingir que ele não esteja aborrecido com Lúcio. Seu marido controlava a operação. Ele se deixou capturar juntamente com os demais e ainda por cima não conseguiu recuperar a profecia. Com certeza o Lorde das Trevas está irritado, Narcisa. Muito irritado mesmo. Então tenho razão. Ele escolheu Draco para se vingar, disse Narcisa com a voz sufocada. Não quer que ele seja bem-sucedido. Quer que ele morra tentando. Não ouvindo resposta de Snape, Narcisa pareceu perder o pouco controle que lhe restava.
Levantando-se, cambaleou até Snape e agarrou-o pelas vestes. Com o rosto muito próximo ao dele, as lágrimas caindo no peito do bruxo, ela exclamou: "Você poderia fazer isso! Você, em vez de Draco Severo! Você teria sucesso, e ele o recompensaria mais do que a qualquer um!" Snape segurou-a pelos pulsos e afastou as mãos que agarravam suas vestes. Baixando os olhos para o rosto manchado de lágrimas, disse lentamente: "Acho que a intenção dele é me mandar tentar depois. Mas decidiu que Draco deve tentar primeiro. Sabe, no improvável acaso de Draco se sair bem, eu poderei permanecer em Hogwarts por mais algum tempo, desempenhando o meu proveitoso papel de espião." Em outras palavras, não faz diferença para ele se Draco morrer. "O Lorde das Trevas está muito irritado", repetiu Snape em voz baixa. Não conseguiu ouvir a profecia. "Você sabe tão bem quanto eu que ele não perdoa facilmente." Ela desmoronou aos pés dele, soluçando e gemendo. Meu único filho! Meu único filho! Você devia se orgulhar, exclamou Bellatrix sem se apiedar. Se eu tivesse filhos, eu os daria para servir ao Lorde das Trevas. Narcisa soltou um grito de desespero e agarrou os próprios cabelos com força. Snape se curvou, segurou a mulher pelos braços, levantou-a e sentou-a no sofá. Serviu mais um pouco de vinho e empurrou o copo na mão dela. "Narcisa, chega. Beba isso e me escute." Ela se acalmou um pouco. Deixando cair vinho nas vestes, tomou um golinho, trêmula. "Talvez seja possível ajudar o Draco." Ela se impertigou, o rosto branco como uma folha de papel, os olhos arregalados. Severo! Ah, Severo! Você o ajudaria. Você o protegeria, cuidaria para que não sofresse nenhum mal. "Posso tentar." Ela largou o copo, que deslizou pelo tampo da mesa, ao mesmo tempo que, escorregando do sofá e se ajoelhando aos pés de Snape, segurou suas mãos e levou-as aos lábios. Se você estiver lá para protegê-lo, Severo, você jura, você fará o voto perpétuo. "O voto perpétuo?" O rosto de Snape se tornou impassível, impenetrável. Bellatrix, porém, soltou uma gargalhada vitoriosa. Você ouviu bem, Narcisa? Ah, ele tentará, com certeza. As palavras vazias de sempre de quem tira o corpo fora. Ah, e por ordem do Lorde das Trevas, é claro. Snape não olhou para Bellatrix. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa, que ainda lhe apertava as mãos. "Certamente, Narcisa, farei o voto perpétuo", disse baixinho. "Talvez sua irmã possa ser a nossa avalista." O queixo de Bellatrix caiu. Snape se ajoelhou à frente de Narcisa. Diante do olhar assombrado de Bellatrix, eles uniram as mãos direitas. "Você vai precisar de sua varinha, Bellatrix", disse Snape friamente. A bruxa, ainda espantada, puxou a varinha. "E vai precisar chegar um pouco mais perto", acrescentou ele. Bellatrix se aproximou dos dois e colocou a ponta da varinha sobre as mãos unidas. Narcisa falou: Você, Severo, cuidará do meu filho Draco quando ele estiver tentando realizar o desejo do Lorde das Trevas. "Cuidarei." Uma fina língua de fogo vivo saiu da varinha e envolveu as mãos como um arame em brasa. E fará todo o possível para protegê-lo do mal. "Farei." Uma segunda língua de fogo saiu da varinha e se entrelaçou com a primeira, formando uma fina corrente luminosa. E se necessário for, se parecer que Draco falhará,
sussurrou Narcisa. A mão de Snape estremeceu, mas ele não a soltou. Você terminará a tarefa que o Lorde das Trevas incumbiu Draco de realizar? Houve um momento de silêncio. Com a varinha sobre as mãos unidas dos dois, Bellatrix observava de olhos arregalados. Terminarei, jurou Snape. O rosto estarrecido de Bellatrix se avermelhou, refletindo o clarão da terceira língua de fogo que saiu da varinha, enrolou-se nas outras e se fechou em torno das mãos, grossa como uma corda, como uma serpente de fogo. Capítulo 3. Querer é poder. Harry Potter roncava sonoramente. Estivera sentado em uma poltrona à janela do seu quarto durante quase 4 horas, contemplando a rua que escurecia, e acabara adormecendo com um lado do rosto encostado na vidraça fria, os óculos tortos e a boca aberta. O bafo que ele exalava refulgia a claridade alaranjada do lampião da rua, e a luz artificial absorvia todo o colorido do seu rosto, fazendo-o parecer fantasmagórico sob seus cabelos pretos e rebeldes. O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo. Penas de coruja, miolos de maçãs e papéis de bala amontoavam-se pelo soalho. Vários livros de feitiços estavam embolados com as vestes sobre sua cama, e havia uma confusão de jornais no círculo iluminado sobre sua escrivaninha. A manchete de um deles indagava: Harry Potter, será ele o eleito? Continua a boataria sobre acontecimentos recentes e misteriosos no Ministério da Magia, durante os quais aquele que não deve ser nomeado foi mais uma vez avistado. Não podemos comentar, não me pergunte nada, disse um agitado obliviador que se recusou a informar o seu nome quando saía ontem à noite do ministério. Ainda assim, fontes ministeriais confirmam que o foco do distúrbio foi a famosa Sala da Profecia. Embora os porta-vozes oficiais continuem a se recusar sequer a confirmar a existência de tal sala, um número cada vez maior de pessoas na comunidade bruxa acredita que os Comensais da Morte, ora cumprindo pena em Azkaban por invasão e tentativa de roubo, tentaram se apoderar da profecia, cujo teor é desconhecido. Especula-se abertamente, no entanto, que deve dizer respeito a Harry Potter, a única pessoa que sabidamente sobreviveu à maldição da morte e dizem ter estado no ministério na noite em questão. Há quem se aventure a chamar Potter de o eleito, acreditando que a profecia o nomeie como o único que poderá nos livrar de aquele que não deve ser nomeado. Não se conhece o atual paradeiro da profecia, se é que de fato existe, embora, continua página 2, coluna 5. Havia um segundo jornal ao lado do primeiro. A manchete era: Scrimgeour substitui Fudge. A maior parte da primeira página estava tomada por uma grande foto em preto e branco de um homem com uma juba leonina e um rosto maltratado. A foto era comovente. Ele estava acenando para o teto. Rufus Scrimgeour, ex-chefe da seção de Aurores no Departamento de Execução das Leis da Magia, substitui Cornélio Fudge no Ministério da Magia. A nomeação foi recebida com entusiasmo pela maioria na comunidade bruxa, embora corram boatos de um sério desentendimento entre o novo ministro e Alvo Dumbledore, reconduzido ao cargo de bruxo-presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ocorrido algumas horas depois de Scrimgeour ter assumido o ministério. Os representantes de Scrimgeour admitem que o ministro se encontrou com Dumbledore logo depois de sua posse no mais alto cargo da comunidade, mas recusaram-se a comentar a pauta da reunião. Sabe-se que Alvo Dumbledore, continua página 3, coluna 2. Mais à esquerda deste jornal havia outro, dobrado de modo a deixar visível o título da notícia: Ministro garante a segurança dos estudantes. O recém-nomeado ministro da Magia, Rufus Scrimgeour,
falou hoje sobre as rigorosas medidas tomadas pelo seu ministério para garantir a segurança dos estudantes que retornam agora, no outono, à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por motivos óbvios, o ministério não poderá entrar em detalhes sobre seu rigoroso projeto de segurança, disse o ministro, embora um funcionário bem informado confirme que as medidas incluem feitiços e encantamentos defensivos, um complexo conjunto de contrafeitiços e uma pequena força-tarefa de aurores, dedicados unicamente à proteção da escola de Hogwarts. A maioria dos cidadãos parece tranquilizada pela firme atitude do ministro com relação à segurança estudantil, comentou a senhora Augusta Longbottom. Meu neto Neville, por sinal um grande amigo de Harry Potter, que lutou ao lado dele em junho no Ministério contra os Comensais da Morte e... Mas o resto desta história ficou sombreada por uma enorme gaiola deixada em cima do jornal, dentro da qual havia uma magnífica coruja de penas muito brancas. Seus olhos cor de âmbar examinavam o quarto autoritariamente, a cabeça virando de vez em quando para olhar o dono que roncava. Uma ou duas vezes ela abriu e fechou o bico com estalos, impaciente, mas Harry estava dormindo profundamente demais para ouvi-la. Havia ainda um malão bem no meio do quarto, com a tampa aberta, parecendo aguardar alguma coisa. Estava quase vazio, exceto por umas cuecas velhas, balas, tinteiros vazios e penas quebradas que forravam o seu fundo. No chão, a pequena distância, via-se caído um folheto roxo com um brasão em que se lia: por ordem do Ministério da Magia, para proteger sua casa e sua família das forças das trevas. Atualmente, a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. 1. Recomendamos que você não saia de casa sozinho. 2. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. 3. Repasse as medidas de segurança que cercam a sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam os procedimentos de emergência, tais como os feitiços escudo e da desilusão, em caso de familiares de menor idade, a aparatação acompanhada. 4. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. Veja a página 2. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o Esquadrão de Execução das Leis da Magia. Ele ou ela talvez esteja dominada pela maldição Impérios. Veja a página 4. 6. Se a marca negra aparecer pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a seção de aurores. 7. A visão de objetos não identificados sugere que os comensais da morte talvez estejam usando Infere. Veja a página 10. Se avistar ou encontrar algum, reporte ao Ministério imediatamente. Harry resmungou enquanto dormia, e seu rosto escorregou uns centímetros pela vidraça, deixando os óculos ainda mais tortos, mas nem assim ele acordou. Um despertador, consertado por ele mesmo há tempos, tic-taqueava sonoramente no parapeito da janela, indicando que faltava 1 minuto para as 11 horas. Ao lado do despertador, segura na mão frouxa de Harry, havia uma folha de pergaminho escrita com uma caligrafia fina e inclinada. Harry lera esta carta tantas vezes desde que chegara havia 3 dias, que, embora fosse um pergaminho bem enrolado, ficara completamente esticado. Caro Harry, se for conveniente para você, farei uma visita à Rua dos Alfeneiros, número 4, na próxima sexta-feira, às 11 horas da noite, para acompanhá-lo à toca,
onde você está convidado a passar o resto de suas férias escolares. Se concordar, eu gostaria também de poder contar com sua ajuda em um assunto que espero tratar a caminho da toca. Explicarei melhor quando nos virmos. Por favor, mande sua resposta pela mesma coruja. Espero vê-lo na sexta-feira. Muito atenciosamente, Alvo Dumbledore. Embora já a soubesse de cor, Harry não parava de relancear a carta desde as 7 horas daquela noite, quando se instalara junto à janela do quarto, porque esta lhe oferecia uma visão razoável dos 2 lados da Rua dos Alfeneiros. Ele sabia que não adiantava ficar relendo as palavras de Dumbledore. Mandara o seu sim pela coruja, conforme pedido, e agora só lhe restava esperar. Ou ele viria ou não. Mas Harry ainda não aprontara as malas. Parecia-lhe bom demais para ser verdade que fossem tirá-lo da casa dos Dursley após 15 dias em companhia da família. Não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa ia desandar. A resposta à carta de Dumbledore poderia ter se extraviado. O bruxo poderia ser impedido de vir buscá-lo. A carta poderia não ser de Dumbledore e não passar de um truque, uma piada ou uma arapuca. Harry não teve coragem de aprontar as malas e depois ficar na mão e precisar desfazer tudo. A única concessão que fizera à possibilidade de viajar fora fechar Edviges na gaiola. O ponteiro menor do relógio chegou ao número 12, e neste exato momento o lampião da rua apagou. Harry acordou como se a repentina escuridão fosse um despertador. Endireitou apressado os óculos e, descolando a bochecha da vidraça para em seu lugar encostar o nariz, apertou os olhos para enxergar a calçada. Um vulto alto com uma longa capa esvoaçante estava entrando pelo jardim. Harry levantou-se de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Derrubou a cadeira e começou a pegar todas as coisas ao seu alcance e jogá-las no malão. Na hora em que arremessava as vestes, 2 livros de feitiços e uma embalagem de salgadinhos para o outro lado do quarto, a campainha tocou. Lá embaixo, na sala de estar, seu tio Walter exclamou com impaciência: Quem será que está tocando a uma hora dessas? Harry congelou, com um telescópio de latão em uma das mãos e um par de tênis na outra. Esquecera-se completamente de avisar os Dursley de que Dumbledore talvez viesse. Sentindo ao mesmo tempo pânico e vontade de rir, saltou por cima do malão e escancarou a porta do quarto em tempo de ouvir uma voz grave cumprimentar. Boa noite. O senhor deve ser o Sr. Dursley. Será que Harry não o preveniu que eu viria buscá-lo? Harry desceu a escada de 2 em 2 degraus e parou abruptamente a alguns passos do hall, pois a longa experiência o ensinara a ficar longe do alcance do tio sempre que possível. Parado à porta, estava um homem alto e magro, com barbas e cabelos prateados até a cintura. Usava óculos de meia-lua encarapitados no nariz torto, uma longa capa de viagem e um chapéu cônico. Vestido com um roupão cor de vinho, Walter Dursley, cujo bigode era preto, mas tão farto quanto o de Dumbledore, encarava o visitante como se não pudesse acreditar nos seus olhinhos miúdos. A julgar pelo seu ar aturdido e descrente, Harry não o avisou da minha vinda, disse Dumbledore em tom amável. Mas vamos presumir que o senhor tenha me convidado cordialmente a entrar. Não é sensato demorar demais a soleira das portas nestes tempos perturbados. O bruxo cruzou o portal com elegância e fechou a porta ao passar. Faz muito tempo desde a minha última visita, falou Dumbledore, olhando por cima dos óculos para o tio Walter. Devo dizer que os seus agapantos estão bem floridos. Walter continuou calado. Harry não duvidou que o tio logo recuperasse a fala. A veia que latejava em sua têmpora estava quase explodindo. Mas alguma coisa em Dumbledore parecia ter-lhe roubado temporariamente o fôlego.
Talvez fosse a sua inegável aparência bruxa, ou o fato de que mesmo o tio Walter podia perceber que ali estava um homem muito difícil de intimidar. Ah, boa noite, Harry. Cumprimentou Dumbledore, erguendo a cabeça para olhá-lo através dos óculos com ar de satisfação. Ótimo, ótimo. Tais palavras pareceram despertar o tio Walter. Em sua opinião, era óbvio que qualquer homem que pudesse olhar para Harry e dizer ótimo era alguém com quem ele jamais concordaria. Não quero ser grosseiro. Começou ele em um tom que ameaçava se tornar grosseiro a cada sílaba. Contudo, a grosseria acidental ocorre com alarmante frequência. Dumbledore terminou a frase sério. É melhor não dizer nada, meu caro. Ah, e esta deve ser Petúnia. A porta da cozinha se abrira, revelando a tia de Harry, de luvas de borracha e um hobby por cima da camisola, visivelmente interrompendo sua costumeira limpeza das superfícies da cozinha antes de ir se deitar. Seu rosto cavalar expressava apenas choque. Alvo Dumbledore, informou o bruxo, já que o tio Walter não o apresentara. Temos nos correspondido, é claro. Harry achou que era um modo esquisito do diretor lembrar a tia Petúnia que certa vez lhe enviara uma carta explosiva, mas ela não protestou. E esse deve ser o seu filho Duda, não? Naquele instante, Duda espiara a porta da sala de estar. Sua cabeça grande e loura, emergindo da gola listrada do pijama, parecia estranhamente separada do corpo, a boca aberta de espanto e medo. Dumbledore esperou um momento, aparentemente para ver se os Dursley iam dizer alguma coisa. Mas como o silêncio se prolongou, ele sorriu. Posso presumir que os senhores tenham me convidado a sentar em sua sala de estar? Duda afastou-se depressa do caminho quando Dumbledore passou. Harry, ainda segurando o telescópio e os tênis, saltou os últimos degraus e acompanhou Dumbledore, que se acomodou na poltrona mais próxima da lareira e se deteve a reconhecer o ambiente com uma expressão de educado interesse. Parecia extraordinariamente deslocado. Não vamos embora, professor? Perguntou Harry, ansioso. Certamente. Mas primeiro há umas questões que precisamos discutir. E preferia não fazer isto ao ar livre. Por isso, vamos abusar da hospitalidade dos seus tios por mais uns minutinhos. E como vão? Walter Dursley entrara na sala, Petúnia ao seu lado, e Duda, mal-humorado, atrás deles. Disse Dumbledore com simplicidade. Abusaremos. E sacou a varinha com tanta rapidez que Harry mal chegou a vê-la. A um gesto displicente, o sofá arremessou-se para a frente, atingiu os joelhos dos Dursley e os fez perder o equilíbrio e desmontar nele. A um segundo gesto com a varinha, o sofá voltou rapidamente à posição inicial. E é melhor fazermos isso com conforto, disse o bruxo cordialmente. Quando Dumbledore guardou a varinha no bolso, Harry notou que sua mão estava escura e enrugada. A pele parecia ter sido destruída por uma queimadura. Professor, o que aconteceu com sua... Mais tarde, Harry. Sente-se, por favor. O garoto ocupou a poltrona que sobrara, fazendo questão de não olhar para os Dursley, todos mudos de espanto. Presumi que fossem me oferecer uma bebida, disse Dumbledore ao tio Walter. Mas, pelo visto, tanto otimismo seria tolice. Um terceiro gesto com a varinha fez aparecer no ar uma garrafa empoeirada e 5 copos. A garrafa se inclinou e serviu uma generosa dose de um líquido cor de mel em cada copo, que então flutuou até cada uma das pessoas na sala. É o melhor hidromel envelhecido em barris de carvalho por Madame Rosmerta, explicou Dumbledore fazendo um brinde a Harry, que apanhou o copo e bebeu.
Nunca provara nada parecido antes, mas gostou imensamente. Os Dursley, depois de trocarem olhares rápidos e apavorados, tentaram fingir que não viam seus copos, o que era difícil porque eles davam pancadinhas em suas cabeças. Harry não conseguiu afastar a suspeita de que Dumbledore estava se divertindo. Bom, Harry, disse o bruxo dirigindo-se a ele. Surgiu uma dificuldade que espero que você possa resolver para nós. Por nós, eu me refiro à Ordem da Fênix. Antes de mais nada, porém, preciso lhe dizer que encontraram o testamento de Sirius há uma semana, e ele deixou todos os seus bens para você. No sofá, tio Walter se virara, mas Harry não olhou para ele nem conseguiu pensar em nada para dizer, exceto... certo. No geral, é um testamento bem simples. Você acrescenta uma boa quantidade de ouro à sua conta no Gringotts e herda todos os bens pessoais de Sirius. A parte ligeiramente problemática do documento... O padrinho dele morreu? Perguntou tio Walter em voz alta lá do sofá. Dumbledore e Harry se viraram para olhá-lo. O copo de hidromel agora batia insistentemente em sua cabeça. Ele tentava afastá-lo. Morreu? O padrinho dele? Morreu, confirmou Dumbledore sem perguntar a Harry por que não contara aos tios. Nosso problema, continuou falando com Harry como se não tivesse havido interrupção, é que Sirius também deixou para você a casa número 12 do Largo Grimmauld. Deixou uma casa para ele? Perguntou tio Walter ganancioso, apertando os olhos miúdos, mas ninguém lhe respondeu. Podem continuar a usar a casa como quartel-general, disse Harry. Não me importo, podem ficar com ela, não a quero. Se dependesse dele, não queria nunca mais pisar na casa do Largo Grimmauld. Achava que a lembrança de Sirius, vagando solitário pelos aposentos escuros e mofados, prisioneiro de um lugar que tinha tentado desesperadamente abandonar, o atormentaria para sempre. É um gesto generoso, mas desocupamos o imóvel temporariamente. Por quê? Bem, respondeu Dumbledore, não dando atenção aos resmungos do tio Walter, que agora levava na cabeça batidas dolorosas do insistente copo de hidromel. Segundo a tradição da família Black, a casa passa ao descendente masculino mais próximo em linha direta que tenha o nome Black. Sirius foi o último da linhagem, porque seu irmão mais novo, Regulus, faleceu antes e nenhum dos dois teve filhos. Embora o testamento deixe perfeitamente claro que Sirius desejava que a casa fosse sua, é possível que tenham lançado nela algum encantamento ou feitiço para garantir que não pertença a alguém de sangue impuro. A imagem nítida do quadro da mãe de Sirius berrando e cuspindo no corredor da casa número 12 no Largo Grimmauld passou pela cabeça de Harry. Aposto que lançaram. Sem dúvida, disse Dumbledore. E se tal encantamento existir, é muito provável que a propriedade da casa passe ao parente vivo mais velho de Sirius, ou seja, sua prima Bellatrix Lestrange. Sem perceber o que fazia, Harry levantou-se de um pulo. O telescópio e os tênis em seu colo rolaram pelo chão. Bellatrix Lestrange, a assassina de Sirius, herdar a casa dele? Não! Protestou ele. Bem, é óbvio que também preferimos que ela não herde, respondeu Dumbledore calmamente. A situação é bem complicada. Por exemplo, não sabemos se os encantamentos que nós mesmos lançamos sobre a casa para impossibilitar sua localização persistirão agora que deixou de pertencer a Sirius. Bellatrix pode aparecer à porta a qualquer momento. É claro que fomos obrigados a nos mudar até termos esclarecido a nossa posição.
Mas como é que vamos descobrir se tenho direito à casa? Felizmente, há um teste bem simples. Dumbledore depositou o copo em cima de uma mesinha ao lado de sua poltrona. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, o tio Walter berrou. Quer tirar essas porcarias de cima da gente? Harry se virou. Os 3 Dursley estavam encolhidos com os braços para o alto, enquanto os copos batiam em suas cabeças, fazendo voar hidromel para todo lado. Ah, sinto muito, disse Dumbledore atencioso e tornou a erguer sua varinha. Os 3 copos desapareceram. Mas, sabem, teria sido mais educado aceitarem a bebida. Pelo jeito, tio Walter estava explodindo de vontade de dar várias respostas malcriadas, mas apenas voltou a se afundar nas almofadas com tia Petúnia e Duda, sem dizer nada, nem tirar seus olhinhos de porco da varinha de Dumbledore. Entende? Continuou Dumbledore, voltando sua atenção para Harry, como se o tio Walter não tivesse se manifestado. Se você tiver de fato herdado a casa, também terá herdado... Ele acenou com a varinha pela 5ª vez. Ouviu-se um forte estalo e apareceu, agachado no tapete peludo dos Dursley, um elfo doméstico, com um nariz focinhudo, grandes orelhas de morcego e enormes olhos avermelhados, vestido de trapos encardidos. Tia Petúnia soltou um urro de arrepiar os cabelos. Não havia lembrança de nada imundo assim ter algum dia entrado em sua casa. Duda tirou do chão os enormes pés rosados e descalços e levantou-os quase acima da cabeça, como se imaginasse que a criatura pudesse subir pelas calças do seu pijama. E tio Walter berrou. Que diabo é isso? O monstro, apresentou Dumbledore. Monstro não quer, monstro não quer, monstro não quer! Grasnou o elfo doméstico berrando quase tão alto quanto o tio Walter, batendo no chão os pés nodosos e puxando as orelhas. Monstro é da senhorita Bellatrix. Ah, sim, monstro é dos Black. Monstro quer sua nova dona. Monstro não quer o pirralho Potter. Monstro não quer, não quer, não quer. Como você está vendo, Harry? Disse Dumbledore alteando a voz acima dos grasnidos ininterruptos do monstro de não quer, não quer, não quer. Monstro está demonstrando uma certa relutância em passar as suas mãos. Eu não me importo, repetiu Harry olhando enojado para o elfo, que se contorcia e batia os pés. Eu não o quero. Não quer, não quer, não quer. Você prefere que passe as mãos de Bellatrix Lestrange? Mesmo lembrando que ele morou todo o último ano no quartel-general da Ordem da Fênix. Não quer, não quer, não quer! Harry encarou Dumbledore. Sabia que não poderia deixar o monstro ir morar com Bellatrix Lestrange, mas a ideia de ser dono dele, de assumir responsabilidade pela criatura que traíra Sirius, era repugnante. Dê-lhe uma ordem, disse Dumbledore. Se ele for seu, terá de obedecer. Se não, teremos de pensar em outros meios de mantê-lo longe de sua legítima dona. Não quero, não quero, não quero, não quero! Monstro agora urrava. Harry não conseguiu pensar no que dizer, exceto Monstro, cala a boca! Por um instante, pareceu que o monstro fosse engasgar. Levou as mãos à garganta, a boca ainda mexendo furiosamente, os olhos saltando das órbitas. Passados alguns segundos de engolidas em seco, ele se atirou de cara no tapete. Tia Petúnia gemeu e bateu no chão com as mãos e os pés, entregando-se a um violento, mas silencioso, acesso de raiva. Bem, isto simplifica a questão, disse Dumbledore animado. Parece que Sirius sabia o que estava fazendo. Você é o legítimo proprietário da casa número 12 do Largo Grimmauld e de monstro. Será que tenho de ficar com ele?
Perguntou Harry horrorizado, enquanto o monstro continuava a se debater a seus pés. Não, se não quiser, disse Dumbledore. Se aceita uma sugestão, você poderia mandá-lo trabalhar na cozinha de Hogwarts. Desta maneira, os outros elfos domésticos poderiam vigiá-lo. É! Exclamou Harry, aliviado. É o que vou fazer. Monstro, quero que vá para as cozinhas de Hogwarts trabalhar com os outros elfos. Monstro, que agora estava com as costas achatadas contra o chão e os pés e as pernas no ar, lançou a Harry de baixo para cima um olhar do mais profundo desprezo e com outro forte estalo desapareceu. Bom, disse Dumbledore, temos também o problema do hipogrifo. Hagrid tem cuidado dele desde que Sirius morreu, mas o bicuço agora é seu. Por isso, se preferir tomar outras providências... Não, respondeu Harry imediatamente. Ele pode continuar com Hagrid. Bicuço gostaria mais assim. Hagrid vai adorar, disse Dumbledore sorrindo. Ficou contente de rever Bicuço. Por falar nisso, para garantir a segurança dele, decidimos por hora rebatizá-lo de Asa Fugaz. Embora eu duvide que o Ministério possa concluir que é o mesmo hipogrifo condenado à morte. Agora, Harry, suas malas estão prontas. Duvidou que eu apareceria, insinuou Dumbledore astutamente. Num minuto, eu termino. Apressou-se Harry a dizer, catando o telescópio e os tênis que tinham caído. Ele gastou pouco mais de 10 minutos para encontrar tudo de que precisava. Por fim, conseguiu tirar a capa da invisibilidade debaixo da cama, vedou o frasco de tinta muda-cor e forçou a tampa do malão a fechar sobre seu caldeirão. Depois, arrastando o malão com uma das mãos e segurando a gaiola de Edviges com a outra, desceu. Harry ficou desapontado ao descobrir que Dumbledore não o esperava no hall, o que significava que teria de voltar à sala de estar. Ninguém conversava. Dumbledore cantarolava de boca fechada, aparentemente muito à vontade, mas a atmosfera estava densa e gelada, e Harry não se atreveu a olhar para os Dursley quando anunciou. Professor, estou pronto. Bom, disse Dumbledore. Uma última coisa, então. E se virou para falar com os Dursley. Como os senhores, sem dúvida, sabem, dentro de 1 ano, Harry atinge a maioridade. Não! Interrompeu-o a tia Petúnia, falando pela primeira vez desde a chegada de Dumbledore. Perdão? Disse o bruxo educadamente. Não. Ele é 1 mês mais novo que o Duda, e meu filho só vai fazer 18 anos daqui a 2 anos. Ah! Exclamou Dumbledore cordialmente. Mas no mundo dos bruxos, atingimos a maioridade aos 17. Tio Walter resmungou. Que absurdo! Mas Dumbledore não lhe deu atenção. Então, como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente, a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que o deixei à sua porta, há 15 anos, com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Dumbledore fez uma pausa. E embora sua voz continuasse leve e calma e não deixasse transparecer sua raiva, Harry sentiu que emanava uma certa frieza. Notou também que os Dursley se aconchegaram uns aos outros quase imperceptivelmente. Os senhores não fizeram o que pedi. Nunca trataram Harry como um filho.
Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e muitas vezes a crueldade. O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Tio Walter e tia Petúnia se viraram instintivamente, como se esperassem ver mais alguém além de Duda espremido entre eles. Nós tratamos mal do Doca? Que conversa! Começou tio Walter furioso, mas Dumbledore ergueu um dedo mandando-o silenciar, e o silêncio sobreveio como se o bruxo o tivesse emudecido. A magia que invoquei há 15 anos significa que Harry contará com uma forte proteção enquanto puder considerar esta casa dele. Por mais infeliz que tenha sido aqui, por mais mal recebido, por mais destratado, os senhores lhe concederam pelo menos abrigo, ainda que de má vontade. A magia cessará no momento em que Harry fizer 17 anos. Em outras palavras, no momento em que se tornar homem. Então só peço uma coisa: que os senhores deixem Harry voltar mais uma vez a esta casa antes do seu aniversário de 17 anos. O que garantirá que a proteção se manterá em vigor até aquela data. Nenhum dos Dursley disse coisa alguma. Duda tinha a testa ligeiramente enrugada, como se ainda tentasse entender quando fora maltratado. Tio Walter parecia ter alguma coisa entalada na garganta. Tia Petúnia, no entanto, parecia estranhamente corada. Bem, Harry, está na hora de irmos andando, falou por fim Dumbledore, levantando-se e acertando a longa capa preta. Até a próxima, disse aos Dursley, que pelo jeito pareciam desejar que a próxima não chegasse nunca. E cumprimentando-os com um aceno do chapéu, saiu teatralmente da sala. Tchau, despediu-se Harry apressado, e acompanhou Dumbledore, que parou junto ao malão com a gaiola em cima. Não queremos nos sobrecarregar com isso agora, disse, puxando mais uma vez a varinha. Vou despachar esta bagagem para a toca, mas gostaria que você levasse a sua capa da invisibilidade, caso precise. A muito custo, Harry tirou a capa do malão, tentando esconder do diretor a bagunça que havia lá dentro. Depois que a enfiou de qualquer jeito em um bolso interno do blusão, Dumbledore acenou com a varinha, e o malão, a gaiola e Edviges desapareceram. Fez um novo aceno, e a porta da casa se abriu para a escuridão fresca e enevoada. E agora, Harry, vamos sair para a noite em busca dessa sedutora volúvel, a aventura.